Fala pessoal, quem fala com vocês é o H, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje, o tema é Professor Enredo. Professor Enredo, o que ele é? O Professor Enredo é mais ou menos um termo que usam para definir um personagem que não faz nada além de contar alguma parte da história, seja para o protagonista ou seja simplesmente para o espectador. Assim, no momento onde ele conta algo importante para a história e ele não tem mais utilidade nenhuma. E querendo ou não, esse personagem ele acaba sendo um pouco chato, porque toma uma parte da trama que às vezes o espectador ele já viu, ele já entendeu aquilo, mas tá lá aquele personagem pra explicar, isso é chato. Ou às vezes ele tá ali simplesmente pra explicar um negócio que não faz sentido nenhum e fica só solto ali no meio da sua história, do seu livro. É mais comum assistir ele, ver esse personagem Professor Enredo em filmes do que em livros, porque no livro você tem um pouco mais de criatividade, um pouco mais de liberdade criativa. E aí você pode lotar umas 5 páginas para contar uma coisa que você precisa se aprofundar, basicamente. Mas num filme não se tem isso, numa HQ às vezes não se tem isso, e é bom explicar algo de uma vez só, rápida, e é para isso que esse personagem serve, basicamente. Então agora eu vou falar mais ou menos o que você tem que fazer para não deixar que esse personagem se torne um professor enredo, se torne um personagem chato, torne-se assim um personagem que ele tá ali só para explicar algo e depois ele some e acaba que ele não é tão importante assim pra sua trama, ele só é um personagem esquecível. E que às vezes seria bem melhor se ele não tivesse ali. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar é que pro personagem ficar legal, ficar bacana, é bom que você dê algo a mais pra ele fazer, além dele ser só o professor enredo, ele só tá explicando aquela parte da história. Eu particularmente estou criando um personagem para fazer isso, e basicamente qual que é a lógica dele? Na história que eu tô criando, ele vai ser meio que um guia pro protagonista e pra equipe do protagonista, para que eles consigam chegar ao objetivo deles. Mas eu ainda não consegui montar direitinho tudo isso. Porém, também não lá porque eu tô pensando muito nesse personagem, tô tentando construir ele de um jeito legal para que ele não fique perdido em meio ao que eu tô fazendo, né? E para isso, o que a gente vai ter? Para conseguir fazer o personagem desse jeito que eu quero fazer ele explicar uma parte da história interessante pros espectadores e pro protagonista entender o que ele tem que fazer e por que ele é importante nessa história. Eu tô fazendo ele ser meio que um historiador. Como o livro é mais uma ficção fantasiosa e vai se passar num mundo mágico, a ideia dele é que ele seja meio um historiador que vai ter uma biblioteca, basicamente, onde está gravado tudo que já aconteceu, tudo que ainda... onde basicamente o serviço dele vai ser coletar toda a história do mundo até, sei lá, o mundo acabar e etc. E essa é a ideia que eu tenho desse personagem. E ele vai ser basicamente um professor enredo, mas eu também quero que ele seja útil. Então ele vai ser um historiador. Essa ideia basicamente eu tirei porque quando eu era mais novo eu gostava muito de um filme chamado A Múmia. E nesse filme basicamente todos os personagens são historiadores ou arqueólogos e entendem a história do sarcófago da múmia que eles estão abrindo e etc. procurando tesouros. E num desses determinados momentos, quando eles abrem o sarcófago, eles acham meio que umas garrafinhas e nessas garrafinhas eles chegam... Um deles fala, você sabe a história por trás dessas garrafinhas? E aí o pessoal pergunta, não, qual que é a lenda e tal por trás disso? Essa eu não conheço. E ele explica lá que por trás daquelas garrafinhas diz que a múmia vai voltar e vai vai usar o corpo das pessoas que pegaram essas garrafinhas para conseguir reconstruir o próprio corpo dela. E é isso, curto, grosso, rápido. E faz sentido isso porque o pessoal que abriu a caixa basicamente libertou o espírito da múmia e eles vão ser as vítimas da múmia. Eles não são personagens tão importantes assim, eles são personagens secundários. Porém, o fato deles serem historiadores faz com que essa história, esse mito que o cara acabou de contar, não seja tão irrelevante para a história. Ele não está só explicando o que vai acontecer no filme. Ele está meio que dando um ponto de vista do historiador. Ele conhece aquela teoria e contou ali para os amigos historiadores dele na hora que eles abriram
o sarcófago. Então, fica tudo mais claro pro espectador, fica mais legal e não fica algo perdido. É basicamente isso. Agora, existem outro tipo de... Normalmente a gente vê, por exemplo, filmes de terror. A gente vê bastante em filmes de terror o professor enredo não ser um personagem muito importante pra história. Ele tá lá só pra encher linguiça, pra contar algo que as pessoas estão com preguiça de explicar e depois ele morre ou some do filme e ponto final. Um bom exemplo disso é, por exemplo, vamos ensinar mais ou menos uma coisa. Vamos supor que você esteja assistindo um filme do Drácula e nesse filme tem uma arqueóloga que está abrindo meio que aonde seria o túmulo do Drácula. Aí ela abre lá o túmulo do Drácula, vira pro ajudante dela e fala: "Oh não, Jonathan, você não acredita, você conhece a lenda sobre o túmulo do Drácula?" E o Jonathan responde: Não conheço a lenda sobre o túmulo do Drácula, qual seria ela?" Aí ela fala: dizem que quando abrir o túmulo do Drácula, ele vai voltar à vida e o único que poderá pará-lo será o seu arqui-inimigo, um Van Helsing. Mas isso é só uma história boba. "Ah é, Jonathan, você não tem pais, não é mesmo?" Aí o Jonathan responde pra ela: "Realmente não tenho pais, interessante essa sua história. A única lembrança que eu tenho dos meus pais é essa marca de V que dizem que é o brasão da minha família." Deu pra entender basicamente essa minha história louca que eu acabei de montar aqui na hora? É o seguinte, ele jogou muito diálogo expositivo. Que ele contou sobre o mito. 2, ele contou o que pode parar o Drácula. 3, ele virou e falou sobre uma parte do protagonista que a gente não conhecia no momento e não fazia sentido jogar ele na nossa cara sem dar uma suavizada. E 4, o protagonista tem uma marca bem grande no braço com a primeira letra do nome do inimigo do Drácula, que é o Van Helsing. Então, com isso, a gente já entende que o protagonista vai ser o inimigo do Drácula e que, na verdade, ele vem de uma família, da família Van Helsing. O que torna a história ali totalmente perdida. Podia ter uma descoberta muito incrível sobre ele descobrindo realmente do que é aquele brasão, ou ele não tendo esse brasão, que seria muito mais interessante. Fazendo assim com que o espectador ficasse mais preso no filme. Agora o espectador já sabe que eles vão abrir, o Drácula vai aparecer, vai matar um monte de gente, eles vão descobrir que o protagonista é um Van Helsing, e aí eles vão acabar por o protagonista matando o Drácula, entende? Isso acaba estragando a história. O professor enredo, ele tem que ser um personagem importante para a história. Um personagem que não fique tão perdido, assim, no meio daquilo. Então, caso você não tenha entendido ainda, o personagem enredo, ele tá ali para contar uma parte da história que você não quer desenvolver tanto. Não tem necessidade de você colocar um professor enredo ali no seu livro, na sua história, e etc., se você tem tempo suficiente para criar aquilo, se você quer criar aquilo. Ou você pode fazer, por exemplo, algo bem resumido. Nessa história que eu tô criando, que tem o professor enredo, que eu quero fazer de ser um grande historiador que vai coletar os dados do mundo inteiro, eu explico ela de um jeito corrido, mas é basicamente ele contando uma história pro protagonista e pros amigos do protagonista, fazendo assim com que não fique um diálogo tão expositivo, mas explique o porquê que o protagonista tem que estar nessa jornada e não outra pessoa. E para isso eu tô criando basicamente um monte de coisa em outros livros para conseguir explicar isso direitinho no fim. Bom, eu espero que vocês tenham entendido exatamente o que eu tô falando, que o professor enredo não tem um ponto fixo, assim, ele não chega e fala, ele não pode chegar, falar umas abobrinhas, vazar e ficar por isso mesmo. Ele tem que ter um certo interesse na história, ele tem que ter um certo papel na história. Os espectadores têm que entender quem é ele, tem que sacar quem é ele, senão só fica algo chato e perdido. Que aí quando você lê o livro 7, 5 vezes depois, você vai continuar vendo aquilo chato e perdido ali no meio. Isso é horrível. É realmente chato de se ver. Isso em qualquer coisa, seja num filme, seja no livro, seja numa série. Em qualquer coisa, personagens perdidos irritam, assim, porque quando você vai reler aquilo, tá lendo toda a história e tal, que você achou legal, e pá, um personagem que você não lembrava que tava ali. E aí você se pergunta por quê. E aí você descobre por que você não lembrava que ele tava ali. Porque ele não tem importância nenhuma. Ele só aparece, fala umas abobrinhas e some.
Seja de qualquer jeito, seja ele tendo um fim trágico, ou seja ele simplesmente sendo esquecido pelos escritores ali na hora. E etc. É isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo falar. Prestem bastante atenção na hora de criar os seus professores de enredo, para que eles não fiquem tão perdidos ali no que você tá fazendo. Bom, falando isso, eu vou deixando o vídeo por aqui. Acesse aí a descrição para ver o canal da Twitch e o meu Instagram. E bom, até a próxima.